Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado, programa onde analisa uma série de ações pela análise gráfica, análise técnica, buscando oportunidades de swing trade. Como vocês já estão vendo essa semana, né, todo dia a gente está fazendo esses vídeos, a gente faz justamente uma ronda, que é o que a gente tenta passar pelo maior número de gráficos de ações possíveis aqui da B3, dentro de uma lista que eu tenho, buscando oportunidades aqui, e se tiver oportunidade, é para você que trabalha, que faz alguma coisa assim, não fica o tempo inteiro na frente da tela, poder deixar lá uma ordenzinha de compra ou de venda para pegar amanhã na abertura, ou né, durante o pregão de amanhã, sem precisar estar acompanhando ou clicando. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Fila, eu sou analista CNPIP e sou um apaixonado pelo mercado, então gosto muito de macroeconomia, vivo disso, estou o tempo inteiro na frente das telas, e estou começando esse projeto aqui para tentar trazer para vocês o que eu já faço para mim há muito tempo, né? E que eu sei que tem trazido bons retornos aqui. Basicamente, o que eu faço é fazer análise técnica tentando puxar para o mais clássico possível, tento não enfeitar muito, tento não trazer muita coisa diferente, porque funciona, né? Porque é uma coisa que se provou no tempo e que funciona, então eu gosto desse tipo de coisa. Mas vamos lá, já falamos demais, vamos partir para o dia de hoje. Hoje, dia 2 de julho, né, pré-dia da independência dos Estados Unidos. Hoje tivemos o payroll, extraordinariamente, numa quinta-feira, e payroll mexeu bastante, né? Foi um movimento bem forte ali. Quem estava acompanhando o mercado viu que ali veio bem para baixo. Os Estados Unidos criou menos vagas de emprego, tem menos vagas de emprego do que poderia ter, do que se esperava que teria. E isso foi uma surpresa, né? Então, um sinal de talvez uma economia desacelerando que talvez não vai gerar tanta inflação. Então, na hora, a gente teve bastante movimento de juros americanos, a própria bolsa aqui. E a nossa bolsa começou a andar muito bem. Depois, infelizmente, voltou um pouco, tivemos outras coisas que não veio ao caso, mas vamos dar uma olhada aqui para justamente ficar bem claro. Então, aqui na tela a gente tem o Ibovespa diário, né? Como a gente sempre coloca aqui para que todo mundo veja. Começamos por ele. Já vimos que ele estava subindo bastante nos dias anteriores, começou a cair, e aqui estava lateralizando aqui nesse range mais curto, acima da média de 200, né? O que eu tenho falado? Eu tenho falado que se ele passar para cima dessa resistência, desse topo anterior aqui, e dessa outra resistência também, desse outro fundo anterior, aliás, fundos anteriores, é, poderia ser um movimento de alta, né? Que ele poderia estar querendo fazer um pivô de alta. Ontem me deu uma esperança pelo candle que ele colocou aqui, né? Um candle com bastante força compradora, tentou cair, não conseguiu, ficou para cima. Hoje, pós-payroll, ele já chegou a trabalhar acima, né? Se nós formos olhar aqui nos 60 minutos, dá para ver aqui que foi justamente aqui não foi foi quando começou o mercado externo, quando abriu o mercado, ele começou a puxar para cima, mas não conseguiu e voltou a cair, tá? É, Infelizmente ainda não estamos fora dessa região aqui. Por enquanto o índice ainda acredito ainda que ele vai subir, que ele é para cima, mas ainda não está me mostrando isso. Por enquanto está me mostrando uma lateralização. Dos outros índices, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui o de elétricas, né? Que o de elétricas aqui teve também esse candle mais de reversão aqui, mas daí já mais próximo de um suporte. E hoje teve um pouquinho mais de força, infelizmente faltou um pouco de volume, mas talvez pode vir buscar pelo menos esse topo aqui, essa região de resistência, que seria muito bom para a gente também das elétricas. Por outro lado, todos os outros índices que eu até dei uma olhada aqui antes mais cedo estão todos muito laterais, né? Não tem muita coisa boa para se ver. Para o lado da venda, talvez o que mais está me indicando aqui que talvez não vá tão bem é o índice de small caps, que mesmo ele tendo ganhado aqui a LTB que a gente viu aqui segunda-feira, né? É, ele não consegue ficar acima dessa região de topos anteriores. Hoje aqui também já sentiu essa resistência. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai. Vamos agora para as ações, né? Vamos para as rondas. Chega de falar de índice e de índices setoriais também, não vamos falar muito. Antes, vou trazer aqui as ações que foram algumas solicitações que me foram feitas. É, eu quero começar por Klabin, que foi pedido aí. Vamos dar uma olhada como é que está a Klabin. Vamos pegar aqui primeiro um prazo um pouquinho maior. Klabin está bem lateralizada, né? Klabin ela veio do movimento de alta lá de 2022, ela vinha subindo, né? Ela vinha tendo esse movimento de alta em 2022, começou a sentir uma certa resistência aqui no ano de 2024, né? Só para a gente ter uma ideia.
e rompeu essa tendência de alta início de 2025, vindo fazer fundos aqui já próximo de outros fundos anteriores. De 2025 para cá ela começou a lateralizar abaixo da média de 200, tudo, né? Mas começou a ter essa lateralização aqui. Eu posso até colocar uma, que daí fica claro para ver aqui, né? Que tem aqui bem desenhado, né? Então aqui era, já estava trabalhando aqui regiões de fundos anteriores aqui, perdeu, e aí isso aqui que era um suporte virou uma resistência, começou a segurar o preço aqui, depois nem chegar aqui mais conseguiu, né? Aqui a partir de setembro de 25 não chegou mais. Como o fluxo começou a vir para a bolsa aqui mais início do ano, a gente teve o vencimento, começamos a ganhar corpo, a gente teve aqui um movimento de alta aqui no início do ano, começamos a se empolgar com o Klabin, sei que a gente conversava bastante também, né? Isso aqui é o meu amigo Carlos, a gente conversava bastante, ela estava subindo, estava empolgando mesmo, mas aqui agora, quando chegou justamente numa região aqui de topos anteriores, né, desse topo aqui, próximo das máximas da ação, né, que já tinha testado uma vez em 2021, testou de novo em 2024 e testou de novo aqui em 2026, fevereiro, começou a guerra e aí começou a perder essa tendência de alta, retornando justamente para a região de fundos lá que estava essa lateralização toda em 2025. Olhando por um lado otimista, né, ela segurou aqui embaixo, né, segurou aqui embaixo, mas ainda tá para testar aqui essa LTB, tá? Vamos ver se ela, como é que vai acontecer quando chegar nessa LTB. Ela tá lateralizando aqui um pouco sem força, nesse mesmo range aqui que ficou lateralizando aqui 3, 4 meses aqui em 2025, né? Aqui entre 17,40 e 16,70. Felizmente ela não está ainda, não está dando um movimento de alta, né? O bom é que segurou as quedas, né? Tá aparecendo uma lateralização aqui. Vamos ver como é que ela vem, se ela chega até essa LTB aqui, né? Vamos ver os dias passar, como é que ela vai chegar aqui, ou se ela chega a romper. Eu gostaria de ver o quê? Eu gostaria de ver ela romper a região 17,38, tá? Rompendo como? Rompendo com volume. Se eu for olhar aqui os outros indicadores que eu gosto de olhar, né, pessoal, também não estão me indicando muita coisa, né, pessoal? A gente está vendo aqui um MACD próximo de zero, próximo da linha de sinal, e com o histograma aqui também muito próximo de zero, ou seja, lateral mesmo, né? Não está me indicando nem se é compra, nem se é venda. A gente tem um momentum aqui caindo pouco, mas caindo, né? A gente pode traçar, se fosse traçar uma linha aqui, dá para ver que tem uma tendência de queda, e o OBV ainda em baixa, né? Então não tem ainda nada que me diga assim, poxa, pelo menos o ABV aqui indicando um volume maior, que está tendo mais interesse, ou um momento querendo virar, né? Ou de repente aqui começar o histograma a crescer, aí eu poderia já pensar um pouco, ser mais otimista para ti, meu amigo, mas infelizmente acho que ainda não estamos nesse momento. Vamos ver como é que vai, vamos ver como é que vai comportar nos próximos dias aqui, e se chega a trabalhar aqui acima desses 17,38 que eu falei, né? Além de Klabin, Ferbasa, FESA 4, vamos também olhar um pouco mais longo prazo aqui. Ferbasa é uma boa ação, né, pessoal? A gente pode ver aqui que desde que abriu aqui, ela sempre foi subindo, né? Ela não tem muito movimentos de quedas, né? A não ser aqui que a gente teve na pandemia essa queda mais acentuada. Ela voltou, recuperou e voltou a subir, né? Quando é que ela começou a ter quedas? Justamente aqui a partir de 2023, que aí ela começou a engatar o que seria talvez uma tendência de baixa aqui mais acentuada, né? Que a gente consegue ver, talvez até traçar um canal, vamos ver se eu consigo traçar um canal de baixa aqui. Não está bem desenhado, mas se a gente vai traçar aqui embaixo desses fundos, a gente vê que ela está caindo, né? Ela segue caindo, aí segura num suporte aqui embaixo, lateraliza um pouco, já faz topos mais baixos, chega na linha na LTB aqui de queda, cai de novo, rompe o suporte que tinha aqui anterior, começa a tentar lateralizar, chega de novo na LTB, cai de novo, rompe o suporte anterior, né? E agora aqui a gente está vendo que ela realmente começa a tentar romper essa LTB, que é muito bom, né, pessoal? Vamos lá. Aqui a partir de setembro, aqui outubro de 2025, quando entrou o fluxo para cá, veio o fluxo para a Ferbasa também, ela começou a subir, inclusive
Aqui a gente tem um gap de fuga muito bonito, aqui alguma coisa aconteceu, é um gap de continuação, pode ser também, que mostra mais volume, mais vontade, mais força compradora, e realmente, né, vem com volume também os candles aqui, mas já foi frustrado, voltou, lateralizou, e aí aqui a gente fez o que poderia ser desenhar a nossa linha de tendência de alta, chegou aqui de novo, subiu, voltou, bateu na linha de tendência de alta de novo, era para ter feito um topo, seguindo fazendo topos mais altos, não conseguiu ficar acima dos 8,90 aqui, basicamente de novo, né, em abril aqui, como a gente está vendo bastante ação em abril sofrendo muito, junto com nossos índices, a gente vê que é uma queda generalizada, e aqui não conseguiu mais ganhar, perdeu a LTA, que estava essa tendência de alta aqui, que a gente estava vendo aqui desde o início do ano, e aqui veio com força, né? Até tínhamos dois candles aqui, esses dois candles aqui assim são bem feios, pessoal. Imagina aqui, só esse candle aqui a gente tem 10% num dia. Teria que ver o que aconteceu. Provavelmente alguma coisa, perdendo média de... Não, nem segurou, nem olhou para trás a média de 200 e começou a trabalhar aqui nesses patamares aqui mais embaixo dos R$6, né? Começou a segurar nos R$6, começou a lateralizar. Aqui talvez a gente começou a ver que poderia ter alguma coisa, a gente se rompesse para cima, tentou aqui botar um candle para cima, no outro dia já quase engolfou aqui, né? Já botou de novo para baixo o vendedor, não quis deixar ela seguir para cima. Aqui o vendedor tentou trazer para baixo da resistência, do suporte, não conseguiu, outro dia o comprador já trouxe para cima de novo, mas é que a gente começa a ver candles sem muito corpo, que mostra uma certa falta de interesse, né? E finalmente rompemos aqui, né, para o lado ruim, né? Ou seja, a gente está vendo aqui que ela está rompendo para queda. Para quê? Para talvez a gente ter uma continuidade no movimento de queda aqui, perdendo aqui essa mínima dos 5,85, provavelmente ela vai andar mais, ela vai continuar perdendo e vai ter aqui talvez o próximo suporte em 5,77 ou 5,56, né? Que é a mínima de muito tempo da ação aqui no 5,56. Não faria nada, tá? Não faria nada, não faria venda, porque tem esses fundos aqui muito próximos, mas acho que também não está boa para compra, tá? Não está boa para compra. A gente está vendo aqui, se eu fosse olhar até nos tempos menores, a gente consegue ver que realmente aqui ela tem uma tendência de baixa nos 60 minutos aqui. Se eu fosse querer traçar, a gente consegue ver isso acontecendo. Então, infelizmente, não temos boas notícias, tanto em Klabin quanto em Ferbasa, mas a notícia que a gente está avaliando aqui, né, pelo menos, se você que está assistindo e não é o meu amigo que pediu e quiser fazer solicitação também, estamos abertos a solicitações, vamos analisar e espero que tu tenha mais sorte do que meu amigo Carlos, né? Bom, feito isso, vamos voltar para a ronda das ações. A última vez que a gente foi de ordem, está na hora hoje de começar de ordem alfabética inversa, mas a gente tinha parado em São Martinho, né? Então, em São Martinho a gente deu uma olhada. Ontem, a gente estava vendo se ela ia realmente conseguir vencer aqui. Olha só, realmente ela chegou. Se ela tivesse rompido aqui, até poderia ser uma compra, né, pessoal? Só que, daquele jeito que eu falo, eu não gostaria de comprar aqui, porque, infelizmente, tem um risco-retorno muito grande, então não ia estar olhando para compra aqui. Hoje frustrou o movimento, caindo sem muita força, São Martinho. Não conseguiu ficar acima da tendência de baixa. Aqui, por exemplo, o que ela está me dizendo? Está me dizendo que vai voltar pelo menos até o fundo anterior aqui, né? Ou, inclusive, perder esse fundo anterior aqui e seguir nessa tendência de baixa. Esse toque aqui, vamos lá, né, pessoal? O que diz a teoria de Dow aí, das mais clássicas? Que dois topos descendentes, um topo descendente e outro topo descendente, quando ligados, formam o que pode ser a formação de uma tendência de baixa. Quando é que ela é confirmada? No terceiro toque. Então aqui confirmou que é uma tendência de baixa, né? Basicamente, uma análise bem simples, uma tendência da teoria de Dow está dizendo que aqui é uma tendência de baixa, então a gente está sim numa tendência de baixa de curto prazo. Então, o que se espera de uma tendência de baixa? Que continue caindo. Então, vamos ver se ela vem aqui buscar os fundos anteriores e, inclusive, perca eles para chegar aqui nos 13,11. Não tem muito a se fazer em São Martinho, né? Vamos dar uma olhada em SLCE. Não tem nem o que olhar em SLCE, né?
Não vai ter oportunidade. Olha aqui o IFR, o quanto está sobrevendido o IFR. Isso aqui já era para ter dado uma reversão em algum momento, né? Mas tem alguma coisa muito forte, continua vendendo essa LCE. É uma ação que eu gosto, tá? Tem um fundamento para mim que é muito bom, mas está sofrendo, não sei o que está acontecendo, que ela... Saber a gente sabe, né? A gente tem problemas do agro, a SLC é do agro, a gente viu já o índice agrícola aqui também, o índice do agro da Bolsa, como ele tem sofrido, e a gente sabe dos problemas, tanto El Ninho, tanto fertilizantes mais caros, tanto inadimplência do setor, né? Pessoal com muito endividado, essas coisas todas, né, pessoal? A gente está vendo aí muita recuperação judicial. Então, a SLC basicamente é uma empresa que compra terras e arrenda, além de plantação de algodão, essas outras coisas que ela faz também, mas ela tem sofrido bastante por causa, acho que do cenário como um todo, né? Então, tu vê que ela nem recupera, né? Não dá nem para... Posso traçar aqui uma tendência de baixa? Posso, né? Mas, poxa, de novo, cadê os meus topos, né? É uma linha, não tem um zigue-zague aqui para a gente ver, né? Então, tá muito feio, não tem muito o que fazer. Comprar, não vou comprar de forma alguma, tem que mostrar muita força na compra. Quero comprar em algum momento? Quero, poxa, quero, uma boa empresa. Mas tem que esperar uma reversão, tem que esperar algum sinal, né? E vender, não vou vender desse jeito, sobrevendido do jeito que tá. Não tem onde colocar stop, não tem nada para se fazer aqui, tá, pessoal? Infelizmente. Simpar é... Vamos dar uma olhada aqui em Simpar, o que tem acontecido, tá? Simpar aqui, realmente, 2025, ela veio lateralizando num range grande, né? Tentando aqui no final de 2025, dentro desse range de lateralização, colocar aqui uma tendência de alta, mas, né, foi rompida, não chegou a ser uma tendência de alta, foi rompida, segurou na média de 200, começou aqui a tentar subir de novo, né? Ver se ia conseguir chegar no topo, não conseguiu chegar no topo aqui. Aí, meus amigos, é lenha, né? É queda, não tem o que fazer. Começou a cair de novo, tá caindo, chegou aqui na região que poderia ser um suporte, quis tentar segurar, a gente vê aqui essa tendência de baixa aqui, tentou romper a linha de tendência de baixa de curto prazo. Estava indo bem, abriu aqui esse dia com gap de alta, acima das médias, mas já devolveu tudo no dia e acabou perdendo aqui no dia 18, 17 do 6, já acabou perdendo essa resistência. Caiu, voltou, segurou de novo nesse suporte, que agora é resistência, né, pessoal? E aqui talvez poderia ser uma venda. Por que eu não quero vender? Porque o volume está muito baixo, né? Perdendo essa resistência, esse suporte aqui, nós tínhamos que ter visto um volume o vendedor vindo agredir com força, tem que ter volume na venda, tinha que ter bastante volume, e não está vindo esse volume, então não quero vender aqui, tá? Não quero vender Simpar. Hoje ele botou um volume na compra, né? Fechou nas máximas. Um candle quando fecha nas máximas tá promissor para outro dia, né? Com esse volume. Quem sabe vamos ver se ela já não abre, talvez acima aqui do suporte. E a gente pode querer tentar analisar ela daí para compra, em vez de analisar para venda, né? Mas se eu quero realmente comprar, é uma ação assim que me inspira confiança na compra, no momento não, né, pessoal? No momento não me inspira muita confiança. Vamos com calma, vamos ver. A única coisa que eu vejo aqui positiva para ela é o MACD, né? Vamos dar uma olhada aqui no MACD. O MACD ela tem o histograma aqui positivo, ela tem a linha do MACD acima, já cruzou a linha de sinal aqui, antecedendo uma compra. Momento um pouquinho apontando para cima, né? Gostaria de ver o OBV subindo mais, então, também para mostrar mais entrada de volume, essas coisas, né? Mas eu vou com calma, vou ver aqui realmente. O bom aqui, fazendo... Opa, peraí que eu vejo carregar, eu fiz cagada aqui, pessoal. Acontece Melhores Famílias, vocês sabem que os primeiros programas são assim, né? São assim, Mas vamos aprendendo aos poucos, todo mundo junto aqui, vocês aprendendo como eu faço, como eu falo, perdoando meus erros. E vamos embora, né, pessoal? Assim que funciona. Se começar a abrir para cima aqui, começar a querer ganhar esses topos anteriores, pode ser uma boa, né? Aqui, por exemplo, o que eu faria se eu acreditasse no papel? É isso aqui, ó.
rompendo esse topo anterior, por quê? Porque aqui aí pode ser um pivô. De novo, um pivô curto, cara. Nós estamos falando aqui de 3 dias de recuperação, né? É um pivô curto. Isso aqui seria uma operação, por exemplo, se eu fosse um cara que operasse talvez uns 60 minutos, alguma coisa assim, né? Mas eu não sou. Eu não sou esse tipo de pessoa que vai operar em períodos intradiários muito, não gosto. Gosto de operar gráficos diários. Então, mas aqui, por exemplo, a gente vê que realmente, né, teve força realmente no final do pregão aqui, ó. Entrou um fluxo comprador aqui na ação, né? Agora, quer fazer alguma coisa? Não está contente já com todas as nossas recomendações, com tudo que a gente tem falado aqui? Aqui tem uma opção, né? Agora, se nós for olhar por esse candle aqui assim, não está tão bom, né? Só que não dá para ficar brincando muito de mexer candles, mexer linha de tendência. Enfim, passando para cima dos 8,14, talvez daria uma compra aqui, 8,15, 8,16, e aí a gente tem um alvo aqui até que fica abaixo desses topos anteriores, então está bem seguro, seria um trade de retorno à média, daria para ser feito. Eu não vou fazer porque eu não estou com confiança no papel, tá, pessoal? Não acho que é um bom sinal. Vou anotar aqui, talvez mude de opinião, mas eu estou muito comprado e eu não quero comprar mais muita coisa. Então, não vou fazer, pessoal. Se alguém tiver coragem, comprar sem par. A parte positiva para comprar sem par, né? Agora falando sobre outra coisa, é uma ação que tem muito vendedor, né? Se for analisar lá o aluguel de ações de pessoas que estão vendidas nela, está bem grande o volume. Acho que ainda está bem grande. Então, daqui a pouquinho acontece o tal do short squeeze, os vendedores vão ter que encerrar as posições, e aí, quando vem um movimento mais esticado na ação. Acho que vai acontecer? Não, acho que não. Pode, né? Pode ser. Próximo, Sabesp. Sabesp, lindo Sabesp, né, pessoal? Sabesp é uma ação também, né, depois que teve a privatização lá, meu Deus, cara, não parou de subir, sempre quis entrar nela e sempre achei cara e ela sempre só foi ficando mais cara. É uma tristeza, né? Que nem VEG uma vez, uma época VEG eu queria porque queria entrar e sempre um fundamento muito esticado, tudo muito, múltiplos muito esticados, coisas muito... E mesmo assim vinha resultado muito melhor, trazia os fundamentos para baixo, os múltiplos, e eu nunca entrava porque achava que estava caro. Sabesp é mais ou menos a mesma coisa, né? Tá sempre com preço, aí falando de preço mesmo, preço muito caro sempre. Aqui, por exemplo, poderia ter dado uma entrada, né, pessoal? Vamos analisar aqui Sabesp, então. Ela veio numa tendência de alta forte. Como todas as outras ações que a gente tem analisando aqui, ela rompeu essa tendência de alta. Aqui já foi em maio, né, para te ver como ela estava forte. Todas as outras estavam rompendo mais aqui em abril, né? Apesar da queda em abril, ela foi romper mais em maio. Aqui ela quis tentar colocar um movimento de queda. Chegou aqui nesse suporte aqui de topos anteriores, né, e tal, e começou a segurar. Segurou muito bem, né? Segurou muito bem. A gente vê aqui que ela segurou, tinha a média de 200 aqui que ajudou a segurar. Aqui ela quis perder, e aí o que aconteceu? Já veio o comprador com força, com volume, como a gente gosta, né, pessoal? Botou para cima e aí a gente falou que aqui, claro, se rompesse os 28,49, 28,51, aqui era compra. Deu, né? Deu realmente, deu compra aqui. Eu também não comprei na minha carteira, não comprei no meu swing trade, porque eu já tinha outras, já estava lotado, digamos assim. Mas está andando bem, né? Está se desenvolvendo bem. A ideia era buscar aqui os 30,95 ou 30 e até os 32,59 ou até esses topos anteriores aqui, que eu não julgo quem quiser levar, porque em tese é uma ação forte, é uma ação defensiva também, que pode andar, mesmo se não tiver tão bom cenário, ela pode andar igual. Eu não julgo, dá para levar mais do que o alvo aqui, sem problema nenhum, talvez deixar essa parcial aqui nos 30,95, 30,98 e deixar correr o resto aqui, pelo menos até os topos anteriores. Bonito mesmo para um prazo um pouquinho maior se ela voltar para cima aqui dessa tendência de alta que a gente traçou aqui, daí no semanal talvez ficaria, daí sim, a gente vê como tem força, né? Semanal aqui, esse candle aqui foi bem forte, né? Vou até tirar isso aqui daqui para que vocês possam ver melhor. No semanal aqui, esse candle foi com vontade. Nós vamos voltar ao diário, Sabesp então, pessoal. Sabesp então, segue esse movimento de alta.
Tem uma coisa para se fazer agora? Não peguei aqui, o que eu faço, Jorge? Olha, já falei algumas outras vezes, o que eu acho que tem que fazer é esperar próximas oportunidades e não querer tentar entrar atrasado, né? Sinceramente, eu gosto muito do meu dinheiro, eu não quero arriscar meu dinheiro, mas quer fazer alguma coisa? Poxa, aqui dá para querer arriscar um pouquinho, né? Vamos lá. Se quiser, tem um arriscar aqui? Tem. Hoje teria dado entrada de novo aqui, ó. Daria para comprar aqui, botar um stopzinho bem aqui embaixo e tentar largar a parcial aqui no mesmo região da outra e levar a carregar para os topos anteriores lá. O resto. Faria isso? Não, não, porque aí eu tô com o meu stop acima das médias, né? Acima da média de 200, próximo das médias curtas. Aqui para ser estopado é um suspiro, é um ruído político, é um problema do Banco Master, é qualquer coisinha assim já derruba tudo aqui, entendeu? É o Lula falar que vai privatizar, que quer tirar a privatização, sei lá, tanta coisa pode acontecer, né, pessoal? É melhor nesse momento, aí eu prefiro não fazer, né? Eu gosto do meu dinheiro. Se tu não gosta tanto do teu dinheiro, quem sabe? Arrisca aí, vamos ver o que acontece. Eu acho que pode dar bom, sinceramente, eu acho que pode dar bom. Não vou fazer porque eu não quero estopar. Porque eu já tenho outras coisas aqui e tem um monte de ação nesse nosso Ibovespa, né? Oportunidade é o que não falta. Saindo de uma de saneamento de utilities, indo para outra, Sanepar, que eu também gosto, né, pessoal? Sanepar aqui, ó, tá atrasado aqui o movimento, né? Sabesp a gente já viu lá subindo, já viu que tá andando. Sanepar não, Sanepar não. O que isso me diz? Isso aqui me diz que talvez, né, se romper, vamos lá, vamos analisar aqui que depois eu digo que me diz, vamos fazer o suspense. Sempre bom ter um suspense. Então, tava vindo aqui, né, lateralizando aqui final de 2025, desde o segundo semestre de 2025, o fluxo conseguiu fazer romper aqui esses topos anteriores, vou até desenhar o topo aqui, que é importante para esse momento já que nós estamos agora, né? Deixa eu tirar essa outra linha aqui, tinha uma outra linha aqui, vamos desenhar daqui, né? Esses topos aqui, certo? Aí veio rompendo, rompendo, subiu numa estilingada só aqui, né? Chegou na região, uma região, fez um topo, começou a tentar corrigir, tá corrigindo como? Corrigindo o tempo, né, pessoal? Não caiu muito, não chegou a fazer muitos fundos, tudo para só fazer essa lateralização, fazer uma distribuição aqui, que seria, né, ou uma acumulação de novo, para tentar pegar de novo embalo para cima, tudo indicando que era para cima, né? Mas não contávamos com a guerra do Irã, voltou aqui, começou a derrubar tudo no final de fevereiro, fez um fundo anterior, tentou voltar a subir, não ganhou o topo, que aqui a gente poderia dizer que estava querendo construir uma tendência de alta, não fez, não formou essa tendência de alta aqui, não conseguiu fazer um topo acima do topo anterior e começou a cair, né? Começou a cair fazendo topos menores, né? Topos mais baixos, fundos um pouquinho mais baixos, mas quase que um triângulo aqui, quase segurando num suporte. Como é que vem romper um suporte? Vem romper um suporte aqui num dia muito forte, né? Rompeu esse suporte aqui no dia 15 de maio, com candle grande, né? Candle dia longo aqui, digamos. Bastante volume, sendo que aqui não estava tendo muito volume, aqui entrou volume. E foi segurar onde, pessoal? Justamente, né, para te ver como é que é essas mágicas, justamente nessa região de topos anteriores aqui, que seria um suporte. E está segurando ali, né, pessoal? Tá segurando entre a região de fundo e a região de topo. Está segurando como? Começou a segurar sem volume, né? Começou a ter essa lateralização aqui, um range curto, volume muito baixo, né, pessoal? E aí aqui começou a querer botar um candle de força com mais volume, começou a voltar a ter volume e não está caindo. Isso começa a se mostrar uma coisa interessante para minha leitura, certo? Não está caindo. O que está fazendo? Está lateralizando, certo? Lateralizando. Aqui a gente tem uma tendência, vamos dizer que é uma tendência de queda aqui, uma tendência de baixa no curto prazo. Tá querendo fazer, ou se quiser chamar de triângulo e tal, tá querendo segurar aqui. O que a gente tem? Duas opções, né? Ela pode tanto romper esse suporte aqui e seguir em queda, que é a tendência de queda, né, pessoal? Vamos lá. Eu
por ser técnico, eu preciso acreditar que um corpo que está uma ação que está com a tendência de queda vai continuar em tendência de queda até que me mostre que rompeu. Mas eu aqui eu tenho esperança de que haja um rompimento para cima, certo? Esse rompimento para cima. Por quê? Porque a gente já viu o Sabesp subindo, a gente viu. Vamos ver como é que está o Utilities aqui, né? Só de novo. O Utilities está subindo. Opa, o Utilities eu não tinha visto, hein? O Utilities também está bem, pessoal. O Utilities, o setor aqui, né? O Utilities é o quê, pessoal? Para quem não sabe, é um índice setorial, índice da setor das utilities. O que são as utilities? Elétricas e saneamento. Sanepar é saneamento, Sabesp é saneamento. E a gente está vendo aqui que o setor está positivo, né, pessoal? Ó, já rompeu, o setor aqui já rompeu, digamos, os topos anteriores, já está querendo, já botou um candlezinho aqui de força, né? Eu não vou isso aqui é um martelo? Pode ser um martelo. Não vou chamar martelo porque não está no fim, não está numa martelo em si, que nem eu já falei ontem. Tem que estar no fundo de uma tendência de queda, que daí sim indica reversão. A tendência de queda, se eu for querer dizer que é 2 dias não me faz uma tendência. Sou chato assim. Mas, enfim, né? Temos aqui um candle que mostrou força, diferencial um martelo não, mostrou que uma recuperação de compradores aqui, justamente em cima das médias, né? Das médias curtas. E hoje, um candle rompendo aqui. Então, o utility está mostrando força. Né? Então, a Sanepar, SAP 11, SAPR 11, eu quero acreditar que esse rompimento aqui, que pode ser tanto para baixo quanto para cima, que ele vai ser para cima. Vou comprar? Não, não vou comprar, pessoal. Não comprarei. Não comprarei. Quando é que eu vou comprar? Ganhando esse fundo anterior aqui, ó, que é onde ele está lateralizando. Por quê? Porque ele ganhar aqui, ele está me mostrando que aqui ele vai continuar uma lateralização, certo? Eu não quero comprar numa lateralização só se fosse um range maior, daí tudo bem. Não quero comprar essa lateralização aqui. Então, eu quero comprar quando sair dessa lateralização aqui menor, desse range menor, desse prazo também mais curto. Aí sim, aí eu compro. Eu compro aqui em cima, rompendo os 39,47, e aí eu tento levar até os 49, 47 aqui, os topos anteriores, né? Gostaria que fizesse talvez fundos aqui um pouco mais altos, né? Para eu ter um stop um pouco menor, mas é isso que eu faria, tá, pessoal? Aqui ainda não compraria, tá? Já que estamos olhando Sanepar, não, vamos seguir fazendo ronda, né? Vamos seguir fazendo a ronda. Então, pessoal, o Sanepar, esperar um pouquinho, talvez ande, talvez dê bom, mas vamos esperar. Vou colocar aqui ela na minha observação de não tão curto prazo, certo? Depois de Sanepar, a gente tem Santander, Sambi3, financeiro, né? Esse financeiro que não tem muita definição para nenhum dos lados. A gente até estava avaliando uma possibilidade de venda dele aqui, né? Só que a gente viu que a venda ia ter que cair 20% do índice que eu. De uma ação de um setor que eu acho forte no Brasil, né? Então, prefiro não vender aqui, tá? Não sei que venho com uma arma na minha cabeça. Mas, enfim, aqui eu prefiro não fazer nada, certo? A gente está vendo que Santander ela estava numa tendência de alta, mais fraca do que os outros bancos. Depois a gente pode até olhar alguns bancos para dar essa conclusão aqui. E começou a lateralizar a partir de maio aqui, vem lateralizando dentro de um range bem curto também, né? Com muita coisa no nosso Brasil, tá, muitas ações aqui, um range pequeno. Deixa eu até tirar isso aqui daqui, mas a ideia era perdendo aqui, ela ia continuar na tendência de queda. Vamos ver como é que ela vai vir testar essa possível LTB, vamos ver se ela confirma isso aqui, né? Ou seja, se ela respeita ou se ela rompe. Se ela rompe, aí ela vai começar a lateralizar, vou ter que ver o que? O rompimento da lateralização também. Então, o rompimento aqui dos 13,37 para compra ou, né, dos 12,43, que é esse fundo aqui mais baixo para venda. Não venderia porque, como já falei, vai ter um range muito grande aqui que eu vou ter que ver ela cair 20%. E tá sujo o gráfico. Tá sujo por quê? Porque a gente tem fundo aqui, a gente tem um outro fundo aqui, a gente, se quiser, tem um outro fundo aqui. O que são esses fundos aqui? Eu estou marcando são possíveis suportes, pessoal. Então ele vai vir, vai querer trabalhar aqui, pode ser que segure aqui, se não vai segurar aqui, se não vai segurar aqui. E o que isso vai colocando? Vai colocando mais dias com a nossa ação sem dar o movimento que eu quero. Ou seja, mais dias que eu vou ficar com o meu dinheiro empenhado numa ação que não vai estar andando.
Gosto disso? Não gosto disso. Quero? Não quero. Então, não é o momento, pessoal. Nada a se fazer em Santander, tá? Depois de Santander, aqui sim, né? Aqui a gente até falou da compra, eu não posso comprar. Nubank. Nubank, vou pegar toda a vida de Nubank aqui, porque é uma ação também que veio subindo muito forte desde 2023. Chegou em regiões aqui no final de 2024, começou a segurar. Vamos botar mais perto aqui para que todo mundo veja, né? Eu tenho uma forma de analisar, às vezes fica meio pequenininho aqui, mas é que tá tudo certo. Começou a lateralizar, então começou a ter uma tendência de queda aqui, voltou a subir, chegou em topos anteriores, vou até desenhar aqui, vou até colocar aqui esse topo aqui, só para a gente ter essa ideia, vou colocar com uma linha amarela mais clara. E aí começou a lateralizar de novo aqui, né? Então ela veio aqui nessa tendência de alta num prazo menor também. Vou desenhar também para que todo mundo veja o que eu estou falando. Não adianta só falar. Vou desenhar aqui, certo? E, infelizmente, final de janeiro aqui ela começou a perder força. Teve alguma coisa que aconteceu, acho que foi medo de a parte do crédito, né? O crédito ter mais exposto a juros mais altos, tal, alguma coisa assim, não lembro o que é exatamente, tá, pessoal? Mas enfim, ela começou a cair, né? E aí emendou uma tendência de baixa, né? Começou a emendar uma tendência de baixa, voltando aqui a fundos anteriores, né? E que tendência de baixa, né, pessoal? Se nós formos ver aqui de janeiro para cá, a gente vê que ela já sofreu aqui 40%, né? 40% de uma ação que é boa, né? De uma empresa que é boa, está em expansão, já foi para o México, já está nos Estados Unidos, é uma empresa que já faz sucesso no Brasil, tem ganhando bastante clientes aqui, né? Posso que muitos de vocês aí têm Nubank. Enfim, começou agora a romper essa tendência de baixa, né, pessoal? Muito bom. E tu rompeu como? Rompeu já querendo botar uma tendência de alta. O que eu acho melhor ainda, tá? O que eu acho melhor ainda. Se tu gosta de ver figura, que eu não gosto muito, eu gosto de desver figura, sempre vou falar isso para vocês. Opero figuras, quase só figuras eu vou operar aqui, claro, lendo todo o contexto, fazendo essa interpretação que eu estou trazendo para vocês. As figuras são uma forma mais fácil de interpretar isso. Mas eu prefiro ver uma figura bem desenhada, tá? Não gosto de ver uma figura mais ou menos. Aqui, se tu gosta de ver figuras mais ou menos, então tu pode ver que tem um ombro. Vamos desenhar aqui. Um ombro, cabeça, ombro invertido no fundo. O que é um ombro, cabeça, ombro no fundo de movimento? É uma figura de reversão. O que diz ombro, cabeça, ombro? O rompimento da linha de pescoço vai replicar a cabeça ou pelo menos o ombro, né? Para cima, aqui para cima. Vamos apagar aqui, porque senão fica esse tanto de... Ué, aqui. Tanto de linha aqui que eu não gosto de ver. Enfim, de qualquer forma, como eu não gosto de não ver figura, para mim não está tão desenhado de ombro, cabeça, ombro. De qualquer forma, a gente tem aqui um pivô de alta, né? Para quem não quer ver um ombro, cabeça, ombro, a gente tem sim um pivô de alta. Talvez tu quiser ver, dá para querer ver uma bandeira aqui, que eu também não vejo, porque a bandeira, o mastro, ele tem que ser mais íngreme, né? Então vamos ver aqui, ó como é que tá o mastro, tá? O mastro está um pouco deitado da bandeira, né? Então seria aqui ó, o mastro e aqui a bandeirinha. Tá um pouco deitado demais para mim. Seria legal eu ver ele mais em pezinho, assim, né? Ela tem que vir com bastante força, bastante ímpeto. E dois, né? Não tem muito volume. Então, para mim, não acho que seja um mastro bandeira aqui, né? Que não seja uma bandeira, que seria uma figura de continuação. Mas, dentre todas as figuras que dá para ser visto e que eu não vejo, eu vejo o quê? Eu vejo sim um rompimento dessa tendência de baixa. Eu vejo sim esse rompimento aqui, por exemplo, o candle que rompeu foi um candle que teve volume, né, um volume acima da média. Chegou aqui, sentiu a resistência anterior, né, sentiu a resistência anterior, voltou, já veio depois de novo um candle mais forte, rompendo a resistência anterior,
E aqui o que eu tenho? Eu tenho meu zigue-zague de alta, né? Eu tenho um pivô de alta que aí, quem gosta de Fibonacci, dá para dizer que aqui a gente pode ter uma... deixa eu pegar com o ímã aqui, que daí eu gosto de desenhar as coisas com ímã, porque eu gosto mais de exatidão, que é um problema para o mercado financeiro. Que se tu quiser dizer que aqui é a primeira perna, a primeira onda de Elliott, né, que quebra a tendência, geralmente a primeira onda gosta de quebrar a tendência, teve uma correção no 61.8, e aí qual é o alvo? No 161.8, ou pelo menos, vamos lá, pelo menos a onda 1 aqui, né, onda 2 seria esta daqui, tá? E a onda 3 tem que ser pelo menos do mesmo tamanho que a onda 1, senão não é uma onda de Elliott. O ideal é que ela é maior que a onda 1. Então, que a onda 3 geralmente é a maior onda do movimento das 5 ondas de Elliott, né? Então, aqui daria uma compra, né? Enfim, dentro de tantas as coisas que a gente pode ter visto aqui, tem para todos os gostos. Quem quer ver, quem não viu, compra aqui. Me desculpe, cara, eu te dei 15 motivos para te comprar. Aí a compra se deu aqui, justamente. Então, o que acontece? Vê esse candle alto e forte aqui, né? Com bastante volume. Rompendo, então, o topo desse candle aqui, é compra com stop abaixo justamente do fundo do pivô aqui, tentando levar aonde? Tentando levar aqui essa região de topos anteriores, né? Eu nem faria parcial aqui nos 12,76, tá? Eu talvez largaria tudo aqui nos 13 ou na média de 200, fazer aquele tradezinho básico de retorno à média, né, pessoal? Eu acho que vai, tá? Eu acho que tem força para ir. O índice financeiro, infelizmente, ainda não está ajudando muito essa leitura, né? Mas, não, está ajudando sim, olha só. O único problema é que ele não está ainda acima dessa resistência aqui, ainda tem essa resistência para vencer, né? Mas já está trabalhando em cima da média de 200, né? Hoje botou um candle também para cima, teve o mesmo candle que a gente viu aqui já em algumas ações e outros índices, né? Que é esse candle martelo, que não é martelo, mas está querendo subir, cara, está querendo subir, isso é muito bom. Vamos voltar, vamos voltar aqui para roxo, Nubank, roxo 34, para mim é para cima, né? A compra acabou sendo executada, né? Como eu falei, né, pessoal? Quando eu falo, daria compra aqui, o ideal é que amanhã de manhã, antes de abrir o mercado até, tu já vai lá, abre uma boletinha e bota a compra onde eu digo que é para fazer a compra, né? E aí, teria pegado justamente aqui no dia 30, ontem já andou bem, hoje segue andando, pode ser que esse movimento dê, tá? Eu não recomendei essa compra, não posso recomendar e não estou recomendando, tá? Estou dizendo apenas que para qualquer analista aqui, tem várias formas de olhar, seria a compra de Nubank, tá, pessoal? Indústrias Home 3, poxa, índice dentro das indústrias ela tem sofrido, né, pessoal? Vamos lá, né? Difícil ficar comprado no longo prazo nas ações do Brasil, né? Por causa disso aqui, olha só, né? É uma empresa, é uma indústria, trabalha, faz lá os seus produtos, vende, gera caixa, tudo, emprega um monte de funcionário e a ação perdendo valor ano após ano, mês após mês, né? É a tristeza do nosso mercado financeiro, às vezes a gente vê isso, né? O que acontece? Home estava numa tendência de queda bem acentuada, né? Mas como é que ela fazia? Ela cai, dá uma lateralizada, cai, estava segurando bastante aqui nesse suporte, rompeu o suporte lá em 2024, voltou, começou a trabalhar com uma resistência, a gente vê como segura aqui, né, pessoal? Olha só como segura, volta a testar a LTB, cai de novo, perde fundos anteriores, começa a segurar aqui nesses fundos anteriores, vou até colocar aqui para que todo mundo veja que eu não estou mentindo, olha só, tá aqui segurando, volta a subir, e aqui começa a lateralizar num range menor. Chegamos finalmente no ano de 2026, né? 2026, a partir aqui de fevereiro, começa uma tendência de baixa, perdendo fundos anteriores, tá?
Então, vou tirar essa daqui para não confundir, vou tirar essa daqui para não confundir. A gente vê que ela está numa tendência de baixa, bem expressiva, mal corrige, tá? Mal corrige. Não seria uma boa comprar aqui, tá? Não seria uma boa comprar aqui ainda. Quer dizer, vamos ver como é que ela vai se comportar aqui, tá, pessoal? Mas ela está com pouco volume, não tem nada me dizendo assim, ó, me compre, tá? Tem nada tá dizendo para comprar, então eu prefiro não comprar. Do jeito que ela tem vindo há muito tempo, talvez até preferiria vender home, né? Teria que ter alguma coisa muito boa para me fazer, talvez alguma coisa mais de fundamento da empresa para me dizer que é para comprar ela. Se não, ela está há muito tempo vindo caindo, talvez aqui só se fosse um trade muito curto, que eu consiga achar um stop muito curto para tentar comprar, mas eu não quero, tá, pessoal? Como eu não quero comprar, prefiro ver se ela volta para dentro dessa LTB, perde a linha de 5,94, aí eu vendo, aí eu posso vender ela mirando mais. Quer dizer, vamos ver de novo meu risco retorno, né? Porque a gente sempre tem que ver essas coisas. Estou eu aqui falando que venderia, depois não vendo, ó, 7% de queda, cabe, né? Então, preferiria ver isso. Home para mim tá mais venda do que compra. Quer dizer, não é que tá mais venda do que compra, não tá nada, mas se eu fosse querer alguma coisa, eu prefiro venda do que compra. Localiza nos enganou legal, né? Localiza nos enganou legal. A gente tem uma venda, tá com uma venda nela aqui que não tá andando. E nos enganou legal. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer essa análise, depois eu explico como ela me enganou. Aqui a gente tem a boa e velha tendência de alta, né? Que a gente tem visto em bastante papéis também. Vamos trazer aqui, vamos aumentar, vamos centralizar. Papel trabalhando em tendência de alta. Até quando? Até maio, né? Então em maio aqui, então aqui a gente pode, aqui assim, ó, aqui pessoal, o que aconteceu, tá? Então ela vem numa tendência de alta, vamos lá, né? Vamos desenhar aqui. Subiu, fez um topo mais alto, subiu, fez um fundo mais alto, subiu, fez um topo mais alto, caiu, fez um fundo mais alto, e agora subiu, vai fazer um topo mais alto. Não fez. Isso aqui, sim. Isso aqui, sim. Isso aqui é sim um topo duplo. Tá? Topo duplo. Deixa eu tirar todas as outras linhas aqui, que aí eu vou mostrar para vocês o que deu para ver aqui para dizer o que enganou. Então o que ela fez? Ela fez um topo duplo, né, pessoal? Ela veio, bateu nesse topo aqui e o outro topo ficou no mesmo lugar. O que topo duplo diz? Topo duplo é uma figura de reversão, né? Uma figura de reversão. Então, deixa eu tirar essa linha daqui para que a gente consiga ver bem, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui também para que a gente consiga ver bem. Vamos olhar com calma, sem muito risco. O topo duplo me diz que quando romper a linha do último fundo, ele tende a replicar o topo dali para baixo, certo? Então, daqui para cá, ele teria que cair até os 33,50, que magicamente é numa região de topo anterior, de fundo anterior, né, pessoal? Então, estaria lindo, né? Estaria lindo. Então, o que seria? Seria uma venda. E o que a gente botou aqui? O que a gente viu? Poxa, a gente viu uma venda, né? Literalmente, a gente viu uma venda. Como é que a gente viu essa venda? Então, ele veio, quis testar a região. Aqui a gente tinha uma média de 200 também. Tentou segurar um pouco, seguiu aqui nessa tendência de queda e aí rompeu. Rompeu quando? Rompeu aqui, ó. Final de maio. Olha que coisa linda aqui, ó. Um candle como? Com volume, pessoal. Olha o volume. Olha o volume disso aqui, cara. Como é que eu não vou vender? Aí eu falei, poxa, então tá, né? Perdendo o fundo anterior, fazendo o tal do zigue-zague de queda, né? Perdendo o fundo anterior, confirma para mim, né? Confirma para mim a minha venda. Então, minha venda foi até aqui, tá? Se não foi ali onde é que tá. Foi aqui, certo? E aí a gente vendeu. Teve a venda. Já quis dar uma brincada aqui, mas começou a andar bem, né? Começou a andar bem, tu vê que começou a andar muito bem. Veio caindo, aí do nada já meteu aqui um candle engolfando,
né? Teve esse candle lindo aqui que era para romper os... Esse dia aqui eu tava super feliz com a ação, tá? Esse dia aqui eu falei, agora vai. Fiquei tranquilo, me tranquilizou, certo? No dia 10 de junho, olha o candle que ela me põe aqui, tá? É um candle com volume, eu vou até tirar o... Deixa eu ver se eu tiro aqui, para deixar só ali para a gente ver bem certinho o que eu vi. Olha aqui, né? Olha isso aqui, que coisa linda, pessoal. Então a gente está vendo aqui, ó, dia 10 do 6 veio, puxa, veio um candle forte de queda, né? Com volume, rompendo fundos anteriores aqui, uma resistência forte, uma resistência até certo ponto forte. Cara, aqui agora fechou o candle na mínima, né? Aqui é abraçar aí. Agora é só esperar dar o dinheiro pra gente, né? Aqui o meu stop, eu não tenho parcial colocado aqui, tá? A gente vai largar tudo aqui no 33,50. Mas claro, a gente ia ver, né? Daqui a pouquinho ia ter porque o meu medo aqui era justamente isso, tá muito longo, né? O que aconteceu? Aconteceu que no dia depois, no outro dia, já veio um candle comprador engolfando mas olha, volume muito maior ainda. E aí botaram para cima, né? Voltou a subir. E aqui subiu, caiu, fez um topo já, um fundo já acima do fundo anterior, já rompeu o topo anterior, que aqui, pessoal, dá para se dizer que quis fazer uma tendência de alta, está testando a média de 200, ainda bem que segurou na média de 200 e aqui começou a cair de novo. Então aqui começou a me dar uma esperança um pouquinho maior, tá? Mas aí o que acontece? Fiquei um mês inteiro com o dinheiro parado e estou no 0 a 0, certo? Estou no 0 a 0. É uma tristeza. É uma tristeza. Isso aqui eu não gosto. Por isso que eu quero dizer que aqui ela me sacaneou, né? Eu achei que daqui ela ia acelerar um pouquinho, né? Enfim, é, é um trade que talvez vai demorar para andar do jeito que eu não gosto. Vamos ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pessoal, acho que eu tô chegando já em 50 minutos. Eu vou passar por algumas depois de rente. Vamos só ver o que nós tínhamos aqui. Petro Recôncavo. Vamos falar de Petro Recôncavo, a última, e REC V3. E depois a gente passa para, se sobrar um tempinho, a gente passa para dar uma olhadinha em alguma outra aqui que a gente estava de olho. Petro Recôncavo, setor de óleo e gás, tá? É uma que tem sofrido mais do que as outras de óleo e gás, porque vamos dar uma olhada, por exemplo, em Prio aqui, só para ter uma ideia, né? Olha a Prio aqui no longo prazo, olha que coisa linda, né? Ela rompeu máximas esse ano, né? Subiu, trabalhou, lateralizou lá nas máximas e, claro, depois que o petróleo começou a perder valor, ela começou a desabar, né? Aqui faz sentido. Agora, Petro Recôncavo não, né? Petro Recôncavo não teve esse benefício da alta do petróleo, ela não aproveita tanto, talvez porque ela faça mais hedge em petróleo, ou seja, comprando futuros de petróleo, né? Para ter um preço mais certo de venda e tal. Que por um lado é muito bom, porque ela se protege, mas em momentos em que o petróleo pode subir muito, que ela poderia ter muitos lucros, ela tem um ganho também limitado, né? Eu acho que ela faz isso, eu não tenho certeza, tá, pessoal? Vou até pesquisar. Mas eu acho que ela faz mais hedge de petróleo. E aí, infelizmente, ela não teve tanto benefício assim, e ela também já estava mais abaixo de momentos anteriores. Então, ela é uma de petróleo que tem se apresentado pior, talvez tenha alguma idiosincrasia dela aqui que faça com que ela seja pior, tá? Mas vamos lá, né? Ela estava vindo aqui, ela veio, caiu, vinha numa tendência de queda, 2025. Aí em 2020, final de 2025, início de 2026, ela começou a subir de novo, mantendo esse range de lateralização aqui, né? Chegando nessa região de topos anteriores, onde segura bem, né? Segura bem, então ela começa a segurar aqui. Começou a cair quando? Começou a cair, vamos lá, quando perde aqui, né? Aí perdeu aqui os 12,43, vem testar a linha de tendência de alta. Aqui quis dizer, poxa, respeitei a linha de tendência de alta aqui no dia 5/5, poxa, legal, né? Mas não, já voltou a cair e aqui ela perde, né? Perde com um candle forte, um candle grande, mas com grande corpo, mas sem tanto volume. Depois volta a querer testar aqui, já não segura, começa a lateralizar aqui embaixo, né? Se nós for querer desenhar aqui essa lateralização. Aqui assim, né? Começa a lateralizar aqui nessa região. E aí sim, né? Aí aqui começa a ter volume. Aqui ela pôs um candle de volume forte.
e desde então não parou mais de cair, rompeu essa tendência, esse suporte que nós tínhamos aqui, né, feito aqui desses anteriores. Aqui, pessoal, aqui eu poderia até ver uma bandeira, alguma coisa assim, né, apesar de estar bem deitado, mas é bom que tem um canalzinho bom aqui, né. Opa, vamos ver aqui. Veio aqui, aí faz a bandeira para cá, e depois no rompimento da bandeira, que seria esse candle aqui, teria o alvo que é justamente aqui embaixo, né? Aqui daria até para ter entrado vendido. Na perda, principalmente aqui, ó. Aí eu faria isso aqui, tá? Depois dessa perda aqui com esse volume, eu faria isso aqui. Só que aí, de novo, né? A gente teria um suporte forte aqui, que ele poderia segurar. Então, faria parcial aqui, e a saída teria sido aqui embaixo. Fiz essa venda? Não fiz essa venda. Nem vi, tá? Nem vi essa Petro Recôncavo. Mas, só para que vocês saibam. E também não sei se, mesmo se eu tivesse visto, acho que eu não faria, tá? A gente tem aqui a média de 200, a gente talvez nessa época aqui, eu teria que olhar depois os indicadores, mas acho que os indicadores ainda não estavam demonstrando tanto, até por causa da lateralização. Mas veio forte, segue em tendência de queda, vem caindo meio que em linha reta agora, né? Nada a se fazer, aqui perdeu de novo, hoje já botou mais um candle forte para baixo, mas já está muito na cara de um suporte, não dá para fazer nada. Aqui talvez, se eu quisesse ter vendido aqui, talvez poderia vender de novo, né? Isso que eu quero dizer aqui, ó, o que acontece aqui, talvez poderia ter dado uma venda, mas de novo, na cara do suporte, não vou vender. Segue caindo, segue o baile, não quero fazer nada com o Petro Recôncavo. Mas, se eu fosse vender alguma dentro do óleo e gás, eu acho que o Petro Recôncavo seria o que eu mais gostaria de vender. Ela ou Brava, teria que ver como é que tá a Brava também. É que tá mais fraca, né, pessoal? E com o petróleo em queda aí, desde o fim da guerra do Irã, ela cai mais. Mas vamos ver como é que ela se comporta aqui para baixo. Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, fiquei muito tempo falando dela, vamos dar uma olhada aqui, passar rapidinho por alguma outra. O que eu tinha visto? Vamos ver Embraer, que a gente viu ontem. Acho que tinha alguma coisa boa nela. Não fez nada, tá? Então não vou nem falar dela aqui. Eu quero ver ela rompendo isso aqui e ver como é que ela rompe. Vamos ver Pine. Banco Pine. Banco Pine segurando, mas sem muita força. Aqui não quero fazer nada também. Edux. Edux. O que eu tava olhando Edux aqui? Ah, sim. Edux tá querendo colocar, mas tá sem força, sem volume. Não quero olhar nada. CIA. CIA talvez pode ser que queira ser uma compra aqui, mas eu não vou fazer, tá, pessoal? Se quiserem, vou até dizer o que pode ser uma compra, é isso aqui, tá? Acima dos 11, 17, mas eu não recomendo. Eu desrecomendo isso aqui, acho que não é uma boa. De novo, o range está muito pequeno aqui, o volume não está muito bom, não vou olhar. Viva 3. Viva, pessoal, viva! Vivara. Vivara, quem sabe aqui, pessoal, quem sabe? Vamos dar uma olhada aqui em Vivara, tá? Vivara está em queda, está numa tendência de queda, a gente está vendo aqui essa tendência de queda recente, tá? A gente pode desenhar até aqui quase um canal, para ficar bem claro aqui que é uma tendência de queda, né? Rompeu o canal, voltou para dentro do canal, aquela coisa toda. Mas aqui ela deu uma segurada aqui que eu gostei de ver, tá? Segurou, começou a botar volume, voltou para cima aqui, já está trabalhando acima dessa região aqui que ela lateralizou aqui no passado, certo? O problema é que eu não estou vendo onde comprar ela, né? Não estou vendo quando comprar. A compra aqui poderia, que nem o que eu estava vendo aqui, acho que foi isso que eu estava vendo, a compra poderia ter sido feita aqui, né? Então, ela deu um candle aqui rompendo, aqui esse candle voltando para trabalhar, tentar trabalhar acima dessa resistência, que viraria um suporte. Poderia ser uma compra aqui para tentar buscar lá em cima. O problema
É que daí começou a ter volume muito baixo aqui, né? Muito volume baixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me anima. Nada que me anime muito. Bom, pessoal, aqui talvez eu não faria nada, tá? Ainda estou buscando ações para venda. Se alguém vê alguma ação para venda, me avisa. Me avisa. Eu tô atrás de ações para venda. Eu tô com muitas ações que eu vejo compras. Tá difícil achar ações para venda. Achei que talvez alguma dessas aqui fosse ser. Vamos ver TIM. Não, TIM tá mais para compra do que para venda. Meu Deus, cara, não tem nenhuma aqui que seja venda. Bom, vamos só ver aqui as que a gente aqui deu entrada, né? Esqueci de falar, pessoal. Poxa, você tem que me lembrar. Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, a gente deixou compra ontem, né? Ontem a gente analisou aqui, viu que poderia ser uma compra. Deu uma compra e olha que lindo. Hoje foi lindo, hein, pessoal? A gente viu essa compra aqui nesse rompimento de topo, né? Topo histórico. Rompimento de topo histórico. Tendência de seguir em alta, certo? A ideia era comprar por causa desse candle forte aqui, né? Um candle com bastante volume. A gente também viu que alguns indicadores eu também vi aqui que alguns indicadores estão positivos, né? Estão corroborando com essa leitura de alta. Então a compra era aqui nos 19, já te digo aqui na minha planilha, estamos falando de Caixa Seguridade, cadê tu? Tá aqui. Era nos 19,96, deu entrada e hoje encerrou o pregão nas máximas, né? Um candle, esses candles aqui, ó, que a gente pode chamar de marubozu, alguma coisa assim, que não tem nem pavio, né? Abriu na mínima e subiu e fechou na máxima. Isso aqui mostra muita força. Isso é muito interessante de ver. Vamos ver como é que foi durante o dia. Durante o dia já não tá tão bonito, né? Durante o dia aqui já não tá tão bonito. A gente tem um movimento bastante força no início, mas sem volume. O volume tá justamente num candle forte de queda aqui, né? Mas no outro já engolfou, sem volume. Não tá tão bonito, pessoal, né? No 60 minutos. Eu gostaria de ver esse volume todo aqui, ou nesse primeiro candle, ou nesse segundo candle grande aqui, verde, tá? Mas, deu a compra, né? Deu a compra. Que ótimo, né? Que ótimo. Só dar uma olhadinha aqui rapidinho no Vulcabras. O Vulcabras segue caindo. E qual outra que a gente tinha entrado aqui, que a gente está acompanhando? O GPA. O Vulcabras é a única venda que a gente tem assim que está andando. E o Ultrapar hoje abriu com gap. Ih, que coisa linda, hein? Gapzinho de alta, fechando na máxima. Tá indo bem, hein, pessoal? Isso aqui é outro acertado. Acho que essa aqui vai dar bom, hein? Isso aqui vai dar bom. Vamos lá. Já passou do meu tempo, 1 hora, 2 minutos aqui. Tento fazer sempre menor que 1 hora, que já é muito tempo vocês me ouvindo falar. Eu sei que vocês cansam, mas não se preocupem. Aqui embaixo vai ter, daqui a pouco eu vou disponibilizar os timestamps ou os linkzinhos assim para que tu vá direto para a ação que tu quer, né? Então não quer ficar me ouvindo falar o tempo inteiro. Eu sei que eu posso ser maçante às vezes, mas eu dou bastante informação também aqui, né? Talvez tu perca alguma informação. Mas tá ali embaixo, clica ali, vê a ação que tu quer, tá tudo certo, tá, pessoal? Espero que ajude vocês. Para complementar, tá? Pode entrar lá no site também, cultuscapital.com.br, tá? Vai estar a descrição também no link aqui, vai estar na descrição aqui o link. Entrem lá vai ter o briefing matinal, tá? Tô colocando algumas outras ferramentas aí para quem opera também no intraday. E futuramente, né? Eu estou tentando, espero que para esse mês ainda a gente vai ter lá aí sim, né? As recomendações. Então, como eu já disse, eu repito aqui nesse programa a gente está analisando, a gente está fazendo um estudo, muito para a gente conhecer, para vocês também se interessarem, dar algumas oportunidades, mas onde eu faço uma gestão assim bem certinha, as recomendações, uma quantidade certa, quantidade de entrada, o quanto comprar de cada uma, até onde levar, quais realmente dessas todas as oportunidades que a gente está vendo, quais dessas que eu vou realmente comprar, aí eu vou ter lá bem certinho dentro da minha área, onde tu vai colocar lá o quanto tu vai estar disponibilizando, inclusive, para fazer swing trade, e ele vai te dar mais ou menos quanto tu teria que entrar em cada uma das posições, né? As posições lá vai ter o quanto tu vai ter que entrar, para que a gente também possa tirar o maior proveito de todas as nossas posições e não quebre naquelas que não derem certo, né? Porque eu tenho um percentual de acerto bom, mas eu não acerto tudo e faz parte, é assim que funciona, né? A gente joga com estatística, principalmente. No mais era isso, né, pessoal? Agradeço a todos e até amanhã, sexta-feira.